Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV e News. Olha, eu quero agradecer a sua audiência, a você ligadinho aí através do canal 24.2 pela operadora a TV Cabo aqui para todo o sul da Bahia. Quero também agradecer a sua audiência, a você ligadinho aí através do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição. Além da inscrição, vai lá, ativa o sininho também, porque todos os dias, quando a gente entrar aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, a gente vai partilhar juntinho as nossas informações. Olha, não esquece também de entrar lá no nosso Instagram e nos seguir. Vai lá, nos segue através do Instagram. Por lá você consegue acompanhar alguns trechos das nossas entrevistas. Por lá você consegue acompanhar também o que está rolando por aqui, quais são os nossos quadros. Lá tem alguns trechinhos bem especiais que durante a semana a gente vai passando aqui para vocês os nossos quadros. A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre política, ações sociais, a gente fala sobre direito. E também tem aquele diazinho especial da poesia, que a gente ouve aquela poesia boa, que a gente também tem dicas de filme. Ou seja, todos os dias é dia de você estar aqui conectado com a gente. Então entra lá através das nossas redes sociais, TV e Play Oficial. Nos segue, pode mandar também o seu feedback. Existe alguma personalidade aqui em Itabuna que você queira ver em nosso programa? Manda pra cá, manda pra gente. Olha, aqui também está aparecendo na sua tela o nosso aplicativo. Entra lá na sua loja de aplicativos e baixa TV e Play Brasil. TV e Play Brasil. Digita lá, instala e vem acompanhar também um pouquinho de tudo que acontece por aqui. Vale lembrar que hoje é dia de um quadro bem especial, tá? Hoje é dia de quadro O Assunto É com Kleber Torres. Ele que sempre traz aqui uma entrevista mais do que especial pra gente. E já já ele entra aqui com a gente ao vivo. Eu quero agradecer o seu carinho e a sua audiência durante toda essa semana aqui conosco, tá? Durante essa semana a gente trouxe aí assuntos importantes, falamos sobre tudo. Inclusive, a gente tem um quadro aqui bem especial que é de saúde e que lá no nosso Instagram tem bastante feedbacks, tem feedback positivo para vocês. Se você se interessa, entra lá também para assistir. Olha, eu já quero começar aqui falando com vocês sobre as bets e o Bolsa Família. O governo diz então que não tem condições claras e necessárias ainda para impedir então a utilização desses valores do Bolsa Família para quem joga nessas bets. Além de tudo, no recurso, o governo também falou que seria uma tentativa não bem sucedida. Porque essas pessoas têm acesso ali às bets, elas fazem essas transferências e por fazer essas transferências, eles não conseguem ali conter um valor exato que vai ser utilizado. Então, assim, o governo está buscando por agora uma iniciativa que então vai prever aí essa mudança, uma lei ou um regime que então altere a utilização dos valores ali de benefício social, como o Bolsa Família, para as pessoas não estarem ali utilizando para as bets. Qual o perigo, então, de utilizar esses valores nas bets? Olha, as bets têm ali apostas online. E é uma questão também de sorte. Às vezes você pode colocar ali o seu dinheiro todo do Bolsa Família, ganhar o dobro, ou você pode também colocar ali um valor e perder ele por inteiro. A gente precisa ter em mente isso, que as bets, muitas delas são regularizadas, regulamentadas, tem todo um parâmetro benéfico, tudo certinho, tudo bonitinho. Porém, existem as pessoas que levam ali o seu salário inteiro para essas bets. Existem também as bets que não são legalizadas, as bets então que estão passando inclusive aí com pente fino, né, pela Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo aí uma varredura, inclusive com os influenciadores, que atualmente aconteceu aí também com a Deolane, que é uma advogada influenciadora. Ela divulga uma bet, uma casa de apostas ali online, e ela então foi presa, ficou ali por volta de um mês e meio para 2, presa na penitenciária de Recife, na penitenciária feminina de Recife. Ela e a mãe dela estavam ali fazendo uma viagem para Recife, quando elas então são acordadas ali pela Polícia Federal. A polícia invadiu então ali, entra
no hotel que elas estavam e levantam ali elas e levam até a penitenciária, porque já havia um mandato expedido. Na verdade, já estava acontecendo a investigação há um tempo. E nesse meio ali da investigação, o que acontece? Já tinham caído alguns influenciadores também. O Gustavo Lima, inclusive, foi um deles que está sendo investigado, agora passou aí por um processo de investigação muito bem feita pela Polícia Federal, que identificou então ali compra e venda de imóveis, compra também ali de um jatinho particular que pertencia a um dono de uma bet que ele estava divulgando, uma casa de apostas online que ele divulgava. E era uma casa de apostas que não é regulamentada, ou seja, havia lavagem de dinheiro ali por detrás daquela aposta. Então, o que acontece? As pessoas, então, estavam ali, através daquele artista, entrando para essas bets, fazendo as apostas, gerando ali muita renda, muito lucro, até porque as pessoas jogam influenciadas. Um Gustavo Lima, por exemplo, que tem quase 50 milhões de seguidores, digamos ali que metade, uns 20 milhões, joguem através dele. Se cada um jogasse ali R$ 1, já era um dinheiro assim exorbitante. Mas as pessoas não jogam. Essas casas de apostas, elas têm ali um valor mínimo, que normalmente varia entre 10 e 20 reais. O valor mínimo para depósito. Então, assim, imagine a quantidade de valor ali que essas casas de apostas não recebem. E, infelizmente, são valores que não são repassados, então, ali para o governo, através dos impostos e tudo. Então, que o governo agora está fazendo aí uma limpeza, um pente fino. Os influenciadores, inclusive, tem bastante aí. Toda semana sai uma reportagem com um influenciador novo que está sendo preso, que está sendo aí levado, então, acusado tanto por estelionato, quanto por lavagem de dinheiro e diversos outros crimes que são ligados a isso. Ou seja, existem as pessoas, né, que estão lá nos cargos mais altos dessas bets, os donos, os patrocinadores, existem também ali os influenciadores que estão por detrás disso, que são usados ali, né, como um álibi. Olha, é influenciador, não, eu não tenho nenhuma ligação, não tenho participação, mas tem. Porque muitos desses influenciadores, eles são pagos não é somente com valor, são imóveis que são passados ali para eles, como compra, e aí faz um documento ali por vezes de compra e venda, mas que na verdade não foi aquilo. Então existe uma lavagem de dinheiro aí sendo investigada através dessas casas de apostas, nessas bets. E um deles aí foi o Gustavo Lima, né? Que ele até foi embora do país por um tempo, a fim de fazer um clipe, foi o que foi anunciado pela imprensa, de que ele iria fazer um clipe justamente nos dias que estava acontecendo então essa varredura, esse pente fino, né? Ele foi lá para a Grécia para gravar um clipe, gravar um álbum, na verdade, e também lá na Grécia estaria acontecendo o aniversário desse sócio dele. Ele havia comprado ali o jatinho particular na mão do rapaz, mas que o rapaz foi descoberto através da investigação e ele então era o dono ali daquela casa de apostas, que ele era o dono daquele jatinho e de diversos outros imóveis, diversos outros patrimônios do Gustavo Lima, que hoje estavam em posse do Gustavo Lima, mas que era do rapaz que foi repassado ali através desse dinheiro, a lavagem de dinheiro, né? Então, essa investigação é uma investigação séria, uma investigação que então traz à tona aí esses influenciadores e todas essas questões, né? Muitos deles caem então aí nessa besteira do dinheiro fácil, da questão ali de estar recebendo e tudo, até porque realmente é um dinheiro fácil. Você tem uma quantidade ali exorbitante de seguidores, pessoas que confiam no seu trabalho, pessoas que são influenciáveis e que são influenciadas então por você. Então, que jogam ali, colocam dinheiro, é um dinheiro que não tem um rastreamento para o governo. Ou seja, os impostos não são repassados, não tem regulamentação e que o governo agora está em cima, está marcando cerrado aí com as bets. Agora, o que eu fico um pouco sem entender é que o Neymar, o jogador, ele também tem uma casa de apostas e ele faz ali diversas menções a vários momentos. Até então, pode ser que sim, que a do Neymar seja legalizada. Porém, em todas essas bets acontecem a lavagem de dinheiro, é muito dinheiro. Uma Virgínia, por exemplo, que tem ali 50 milhões de seguidores, divulga
A namorada do Neymar que tem mais 30 milhões, o Neymar que já tem mais 100 milhões, não sei quem que tem mais não sei quantos milhões. Ou seja, uma quantidade muito grande de dinheiro que entra nessas bets. E que infelizmente a gente sabe que esses influenciadores que por vezes a gente admira, acompanha, né? Porque hoje nas redes sociais a gente tem esse acesso aí, a gente consegue então acompanhá-los, ver ali um pouco do dia a dia, se sentir mais próximo, né, de quem você gosta. Com as redes sociais hoje trazendo aí essas informações também diárias de onde está, o que está fazendo, essas possibilidades, acaba aproximando o público, então gerando esse crescimento nas redes sociais, tá? Um outro assunto que eu quero falar com vocês também é sobre uma invasão que aconteceu na noite de ontem em Eunápolis, em um presídio aqui de Eunápolis, tá? Aqui no sul da Bahia. Olha, 16 detentos então fugiram daqui do presídio de Eunápolis e acabaram trocando tiro então ali com os policiais que estavam lá. O que acontece é que um grupo chegou ali fortemente armado no presídio de Eunápolis e o que aconteceu? Eles invadem então e já uma série de pessoas estavam ali esperando que esse momento acontecesse, já foi algo programado, essa fugida, né, deles ali. Então, o que acontece? Esse grupo invade, fortemente armado, troca tiro ali com a polícia, e cerca de 16 detentos, então, conseguiram fugir ali do presídio aqui de Eunápolis, tá? Por volta ontem das 23 horas, quinta-feira, 12 de dezembro, acontece isso. Olha, a gente percebe aqui o quanto a nossa segurança pública ela está indo aí, né, de mal a pior. Infelizmente, a gente precisa falar. Infelizmente, a inteligência da polícia não tem agido aí de uma forma mais rápida, né, e cautelosa para conter essas tentativas. Não é a primeira, não é a segunda, não vai ser a última tentativa, então, de fuga aí dos presídios, de invasão fortemente armado. Eu acredito que poderia ter feito ali, então, um serviço de inteligência que capacitasse, então, os policiais para estarem aptos, que a qualquer momento pudesse acontecer, então, esse momento de invasão, essa fuga ali. 16 detentos, então, conseguiram sair, ou seja, já era algo esperado por eles, não foi um acaso. Olha, um grupo entrou e a gente que não tem nada a ver conseguiu fugir. Não, os que conseguiram fugir faziam parte, então, dessa mesma organização criminosa. Essas organizações criminosas, elas só têm crescido aqui. E quando a gente consegue perceber que nenhuma dessas pessoas foram capturadas até o momento, nenhum deles foram capturados até amanhã de hoje, né? Sexta-feira, a gente percebe então que a segurança continua a mesma. Então, dentro desses presídios existem pessoas, mesmo que não sejam de segurança máxima, mesmo que seja uma penitenciária, então aqui de interior, quando a gente fala aqui Eunápolis, Itabuna, mesmo que seja interior, existe sim elementos ali que são ligados a facções que são fortemente armadas, que têm sim fuzis, que têm armas potentes. Então, assim, essas organizações, elas querem tirar eles de lá. Só que a gente não consegue perceber os pontos específicos desses casos, que é o seguinte, a população se vê agora aí no momento de quê? De Natal. É o momento que eles querem sair para estar aplicando aí, então, os golpes, os assaltos. É um momento que as lojas também fecham mais tardes. Os comércios ficam, então, abertos aí até mais tarde, tem um horário prolongado. Ou seja, é um perigo também, porque com essa saidinha de Natal, tem vários elementos nas ruas. E é um momento muito ruim, porque a gente já vive numa situação de vulnerabilidade. E quando a gente traz para esse contexto aí de saidinha de Natal, piora as coisas. O cidadão de bem, ele não consegue sair mais da rua. Ele não consegue, então, ali ter uma vida normal. Porque sempre tem que estar com medo, sempre tem esse receio dos assaltos, de acontecer algo. Você tem um comércio, você trabalha ali com pessoas, você não sabe quem entra, quem sai de sua loja. Você não sabe quem entra, quem sai do seu restaurante. Ou seja, os estabelecimentos hoje precisam ter ali uma segurança. Você precisa, então, estar contratando ali um guarda, um vigia, um porteiro, de repente colocar um monitoramento, então, ali de câmeras de segurança, para que você tenha, então, um auxílio melhor.
Porque se a gente não buscar por nossos meios de nos protegermos, a gente vai continuar aí desse mesmo jeito. Porque infelizmente a polícia não dá conta dessa quantidade. Essas facções, cada vez mais, elas têm crescido. São pessoas que entram, às vezes são jovens, que não querem trabalhar, que não quer fazer o que é certo. Aí procura um meio mais rápido. Aí tenta buscar pela forma mais prática, né? Quer fazer um assalto, roubar um celular, entrar em estabelecimento de uma pessoa do bem, um cidadão de bem, roubar, levar os pertences, levar tudo que ele construiu ali com suor, com lágrimas, porque quem trabalha sabe exatamente quanto é difícil, nada cai do céu. Então, vem o elemento e carrega ali o que você por anos lutou para conseguir, sabe? Então, a gente vinha numa onda, principalmente aqui em Itabuna, de assaltos muito grande. Muito grande, muito grande. Ninguém conseguia sair nas ruas. Porque era o seguinte, a gente andava na rua com o celular preso, né? Colocava na roupa, embaixo da blusa, por trás da roupa. Super assustado por conta disso, desses assaltos que estavam crescentes. Era uma onda gigantesca de assaltos que aconteciam dia após dia aqui em Itabuna. Até que começaram, então, as rondas policiais, e eles começaram também a colocar em alguns pontos estratégicos da cidade, alguns bairros que têm mais movimento, e também ali aquele fluxo intenso de pessoas faz confundir. Às vezes você está passando numa rua onde passam umas 30 ao mesmo tempo na sua mesma direção, você às vezes nem percebe, carrega o seu celular, leva. Então, assim, esse fluxo intenso de pessoas acabou chamando a atenção ali, então, para as guarnições. E hoje, em alguns pontos específicos estratégicos aqui da cidade, a gente percebe, né? Tem um localzinho ali com a viatura. Nas praças também estão ficando alguns apoios ali de polícia, que são aquelas ambulâncias, né? Aquele imóvel bem próximo, quando você olha, tem um carro. Então, assim, existem alguns locais aqui em nossa cidade que a gente ainda consegue ter esse apoio, né? Esse suporte maior. Porém, existem outros que são mais distantes ou que é mais difícil o acesso e que, infelizmente, a população fica, então, aí a desejar, né? E com essa saidinha de Natal, a coisa fica feia, o negócio fica ainda pior. A situação agora vai ficar pior. Olha, agora sim, um ponto a ser falado também sobre essa fugida e essa fuga que as pessoas acabaram fazendo aí nesse presídio de Eunápolis, que esses meliantes então conseguiram aí sair e até o momento não foram capturados, até amanhã dessa sexta-feira. A polícia, então, informou que essa invasão ela foi realizada ali por 8 homens, que o objetivo era, então, o resgate de um meliante ali, de um desses elementos, o Elinaldo Pereira Souza, que ele é apontado, então, ali como o chefe da facção criminosa ali de Eunápolis. Ou seja, existia ali um interesse, existia uma vontade maior, que era buscar um desses elementos que estava ali preso. Então, quando a gente fala aí sobre esses pontos estratégicos que essas facções elas têm, as polícias poderiam então aí estar com esse sistema, né, de inteligência para conseguir então entender quem é quem ali dentro, né? Qual o papel, qual a função, quem é o chefe, será que aprendeu? Porque normalmente a polícia sabe, tem sim essas informações. Então, desde que esse rapaz foi capturado, a polícia sabia sim que ele era o chefe de uma das facções ali criminosas de Eunápolis, aqui na Bahia. Então, além dele, mais 15 detentos, então, foragidos aí até o momento, até amanhã desta sexta-feira, que desde ontem eles fugiram ali dos presídios. E o que aconteceu? Esses presos, eles então estavam ali cumprindo uma pena por tráfico de droga, associação ao tráfico de droga e também por homicídio qualificado. Dentre os 15 ali, esses eram os crimes cometidos, tá? Então, o que acontece? Eles invadem ali o presídio, dispararam contra a torre lá de segurança, onde a polícia fica ali observando tanto o funcionamento ali do presídio, quanto também eles conseguiram ali atirar na parte metálica, onde os policiais estavam se protegendo também. Eles conseguiram acessar ali a torre, machucaram, alguns policiais ficaram feridos. A alegria em falar sobre isso é que não teve nenhum morto até o momento. Estão aí todos se cuidando, em estado estável também de saúde, os policiais. Porém, eles conseguiram então descer ali para um pavilhão.
eles entraram, invadiram ali através da torre de acesso e eles então invadem e vão direto a um pavilhão específico. Quando eles chegam lá, eles então pegam ali de surpresa os policiais que estavam ali naquela ala e conseguem então fazer a fuga, conseguem então dar ali suporte para a fuga desses 15 detentos que fugiram. E até o momento, o que também foi divulgado, que foi a morte de um cãozinho, de um cão que estava ali também fazendo o trabalho com a polícia e que então eles conseguiram o matar. Nenhum policial foi morto, alguns ficaram feridos e continuam aí dentro de análise, né, da polícia agora para conseguir capturar esses meliantes. Olha, as imagens aí dos foragidos e a gente fica realmente agora consternado, né? Teve a morte de um animal indefeso que trabalhava ali então para a polícia. A gente sabe a importância desses cães, então, né? Eles que são os cães farejadores ali e fazem um serviço muito bem feito com a polícia. Esses cães, gente, para quem não sabe ainda e não entende a importância do trabalho deles, por exemplo, quando para ali um ônibus em uma rodoviária ou quando para ali em uma rodovia, a polícia chega, eles conseguem identificar se tem ali droga, qual tipo de droga, né? Eles chegam então ali bem próximo à mala, o corpo da pessoa se tiver também. Então serve ali também como um apoio, um suporte maior à polícia, tá? Esses daí são os elementos que estão agora foragidos e a gente fica sem entender, né? Infelizmente a polícia não conseguiu conter essa iniciativa dessa facção criminosa, mas a gente torce para que os policiais eles se recuperem e voltem então aí, né, ao trabalho, ao serviço, fiquem bem, porque eles têm família e ninguém espera por esse momento, né? Era já 11 horas da noite, acredito eu que eles estavam ali já acabando o horário de trabalho, ia fazer a troca, meia-noite, né, de equipes, e quando de repente eles são ali surpreendidos por essa quadrilha fortemente armada. Olha, tá passando aí a imagem deles. Embaixo também tem os nomes. Embaixo aparece o nome de cada um deles. Eles que haviam já sido ali presos por associação ao tráfico de droga, ao crime organizado e por homicídio qualificado. Ou seja, eram elementos periculosos. Ou seja, tinha um nível ali de periculosidade muito grande. E esses daí são os que estão sendo procurados até o momento. Olha, essas imagens aí são deles, os detentos então que fugiram ali. Foram 15 detentos que saíram então desse presídio de Eunápolis, estão agora aí nas ruas. E já vale também para a gente ter você de Eunápolis, né? Ficar já mais atento. Se chegar, você conseguir identificar, ligue para a polícia. Ligue 190, denuncie, fale sim o local que está, diga que viu sim em reportagem, porque facilita o trabalho da polícia também. Eu acredito que deve haver uma união entre a sociedade, né, entre a gente e a polícia, porque eles estão aqui para nos proteger, né? A polícia está fazendo um ótimo trabalho. Infelizmente, essas facções elas têm acesso sim aí a armas, né, potente, forte, que infelizmente acaba tendo aí, né, essa guerra travada e que eles estão a todo momento querendo destruir a polícia, né? Então eles tentaram aí no momento justamente oportuno para eles, era ali quase meia-noite, o momento em que faz a troca ali de serviço. Então, para eles era um momento em que os policiais estavam em distração, digamos assim, né? Não estavam tão atentos e não era esperado também que acontecesse isso, né? Principalmente agora por ter saído de Natal, que é o momento que eles ficam mais relax ali, porque sabem que vão sair, esperam ali então o mandato ser expedido e aguardam aí então o dia da saída. Porém, os nossos policiais estavam ali na torre quando eles foram então ali vítimas dessa invasão. Olha, eu queria falar com vocês também sobre um acidente que aconteceu na zona sul de São Paulo. Um carro estava passando ali, então, ia chegar até o sinal, um carro no modelo Kwid. Ele então colide, o rapaz estava bêbado, o motorista estava altamente embriagado, ele colidiu com o carro ali
de aplicativo. Ele colide então com um carro de aplicativo. O que acontece é, o motorista tanto do Jaguar quanto do Kwid que estavam ali passando pelo sinal, eles ficaram feridos, ficaram muito machucados e os carros também tiveram uma batida muito feia. O que foi identificado é de que o motorista do Jaguar, ele estava altamente bêbado, quando então ele bate ali no motorista de aplicativo que estava vindo com o carro Kwid na direção então do semáforo. Aconteceu essa batida aí, os carros colidiram e felizmente o motorista ali de aplicativo também não aconteceu nada de mais grave, teve algumas lesões ali, o do Jaguar também. Por que eu estou aqui enfatizando então ali os carros? Aconteceu há uns 2 meses, 1 mês a 2, um acidente então que envolvia ali uma Porsche e um rapaz, um entregador então ali de uma rede de alimento. E o que acontece? Esse rapaz, ele estava fazendo as suas entregas normalmente, como de costume, e ele então ali é atingido, ele estava inclusive passando no passeio, ele não estava na rua, ele não estava ali em um local indevido, ele estava no passeio porque ele andava com, eu não sei o nome, mas eu acredito que vocês irão se lembrar dessa reportagem. É como se fosse um pedal, porém ele segura, como se fosse um skate, porém ele segura assim, e é uma roda. Ele fica ali sob as rodas, com os pés apoiados, e ele vai ali levando, é motorizado o transporte dele, né? Mas não é nenhuma bike, não é motocicleta, não é carro, não é nada. Ele fica ali sob um veículo que tem uma roda, coloca ali o seu apoio e vai então ali seguindo para fazer suas entregas. E ele nunca vai ali pela ciclovia, ele não vai realmente ali passando, porque ele sabe que é uma forma e pode sim se machucar a qualquer momento. Porém, nesse dia em específico, nessa noite, ele estava ali passando por um passeio com uma bagzinha de entrega, quando de repente o carro colide nele, bateu com tudo, acabou o machucando de uma forma grave. Ele então precisou passar ali por uma cirurgia, ele teve um afundamento cerebral, um lado da cabeça dele precisou fazer a cirurgia e ficou totalmente devastado. As imagens, elas são assim, um terror realmente. As pessoas que estavam ali no local viam a quantidade de sangue e muitas imaginavam até que ele não fosse sobreviver. Os médicos também desenganaram ali a família porque foi uma quantidade de massa encefálica perdida muito grande. Ou seja, o sangue também, a hemorragia ali que deu interna, tudo ali coincidia para que tivesse um fim trágico. Mas, felizmente, ele então passou ali pela cirurgia para drenar esse coágulo sanguíneo que ficou. E, além de tudo, foi retirada a parte que afundou, a parte craniana que havia afundado, a massa encefálica, que se foi perdida. Então, fez uma cirurgia para a retirada. E nesses casos, a gente sabe que a pessoa entra em estado vegetativo, se não continuar, né? A nossa cabeça, o nosso crânio, o nosso cérebro, ele tem um funcionamento muito bonito. E que funciona tudo ali a todo momento perfeito. Tem as ligações nervosas, tem tudo ali que mandam sinais para o restante do nosso corpo dizendo quando está bem e quando não está. Tanto que quando a gente fica sem beber água durante o dia, se desidrata demais, ou quando está com algum problema, uma inflamação desde a unha até uma inflamação mais séria, um problema renal ou coisa do tipo, a primeira coisa que a gente sente é o quê? Uma dorzinha de cabeça, é um incômodo. Às vezes pode não ser aquela dor de cabeça pesada, forte, mas um incômodo realmente, como se a cabeça estivesse mais pesada, o corpo também começa a ficar já mais lento. Então imagina, a pessoa passa por um acidente desse, tragédia assim gigantesca, e ele sai bem. Pois é, fez essa cirurgia de retirada então dessa massa encefálica que havia entrado ali, estava realmente em um estado muito, muito, muito grave, e ele então coloca dentro do estômago. Olha, a cirurgia foi feita aí com sucesso. É uma cirurgia que a gente não consegue entender, né? A medicina, ela traz aí esses avanços e essas surpresas. Então ele ficou ali por bastante tempo com essa massa encefálica ali na sua barriga, bem próximo ao estômago, fica juntinho. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem funções que ele conhece. Quando se conecta, parece que é tudo muito perfeito, né? Como é que as pessoas acham que foi uma obra do acaso? Não existe, não tem como. Mas enfim,
quando se conecta, quando tá bem pertinho, como um filho quando nasce, que tá chorando e coloca ali no colinho da mãe, que ele sente aquele calor humano, e ele sente que é a mãezinha dele, que ele para, ele se acalma. Então a gente percebe esses casos e essa inteligência humana, né, que foi dada por Deus, e a capacidade também do nosso corpo de se regenerar através então aí desses cuidados, dessas cirurgias e tudo, é algo surpreendente. Então esse rapaz passou por esse momento. Infelizmente foi assim uma tragédia na vida dele, ficou ali bastante tempo. Não é uma cirurgia também muito fácil a ser feita, é uma cirurgia que tem riscos altíssimos. O risco é mais para que a pessoa vá ao óbito do que a pessoa continue viva, volte, né, ali a ter uma vida com qualidade. Porém, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que quando um exemplo aqui bem claro para vocês entenderem esse tipo de cirurgia. Quando a pessoa passa ali por hemodiálise, por acaso, o rim não está funcionando, o rim deixa ali de fazer as suas atividades, né, que é filtrar então ali as impurezas. Então, quando passa por um transplante de rim, por exemplo, e o corpo rejeita, o corpo entende que aquele órgão não faz parte dali, que aquele órgão vem de outra pessoa e não é dali, então o corpo começa ali a emitir um alerta excessivo. O corpo começa a inflamar, o corpo passa ali a mostrar realmente que não está bem, ou seja, há uma inflamação, as pernas incham, o pé incha, a articulação assim, fica uma coisa horrorosa. Então, esse rapaz passou por uma cirurgia que é bem parecida ali com um transplante de rim, onde fica tudo muito juntinho, tudo muito pertinho. Uma parte do cérebro dele que foi a parte que ficou afundada do lado direito, então foi colocada ali bem próximo ao estômago do rapaz. E essa cirurgia então possibilitou ali que o órgão tivesse então ali uma melhora. Então o órgão começou a apresentar uma melhora, ele passou ali cerca de um mês com esse órgão ali costurado, as imagens também. Tem vídeo nas redes sociais que ele criou, né, um canalzinho para ele estar ali divulgando, até porque ele precisava também de uma vaquinha. Não é uma cirurgia que é feita gratuita, não é pelo SUS. Infelizmente, o SUS não viabiliza esse tipo de cirurgia, né? Depende mais de uma equipe médica especializada, que tem um gasto maior, o SUS ainda não está disponibilizando. Então ele fez ali esse canal através das redes sociais para conseguir levantar esse dinheiro, então, para fazer o seu tratamento, custear então a cirurgia e continuar ali sendo acompanhado por uma equipe médica boa. Então o que acontece é o seguinte, depois dessa tragédia, ele não teve suporte algum do dono da Porsche. É um carro ali avaliado em quase 1 milhão. Ou seja, a pessoa tinha assim como dar um suporte. Além de tudo, o rapaz fugiu do local. As imagens da câmera de segurança que haviam quando ele estava ali passando pelo passeio e pega quando a Porsche atinge o rapaz em cheio, então foi divulgada, a polícia conseguiu também localizar, porém foi dito que o rapaz não estava em estado de embriaguez, até porque também não tem como dizer se estava. Ele não foi apreendido ali em flagrante, não foi feito o teste de bafômetro, afinal, ninguém sabia nem quem ele era. O rapaz, ele conseguiu ali viver, sobreviver, vítima de uma tragédia gigante, mas que se não fossem aquelas imagens da câmera, não conseguiria nem saber qual era o carro, porque ele disse que o carro vinha em tanta velocidade que ele teve um flash, que ele só virou e viu a cor do carro, que era vermelho. Então, de que no momento que ele vê o carro arrancando, a arrancada do carro que ele olha já estava em cima dele, ele cai e perde ali totalmente o seu consciente. Então, a gente sabe que casos como esse envolvem aí um valor expressivo de dinheiro, as pessoas também conseguem ali ter, infelizmente, a sensação de impunidade, né? Como esse rapaz que eu estou falando para vocês. Ele conseguiu aí, graças a Deus, conseguiu fazer essa vaquinha. As pessoas se sensibilizaram ali pelo tipo de cirurgia e o tipo de tragédia que aconteceu também ali. E as pessoas o ajudaram. E foi graças a isso que ele conseguiu, então, ali ter acesso a um bom atendimento, a uma boa equipe médica. E felizmente acabou saindo bem dessa, né? Hoje ele continua aí fazendo algumas sessões de quimioterapia. Quimioterapia não, perdão. De terapia. Ele não saiu bem psicologicamente da situação. Então ele faz hoje terapia, ele compartilha ali com os seguidores nas redes sociais, essas sessões após quando ele acaba, ele vem nas redes sociais, fala como está,
porque ele viu a vida dele assim parando da noite para o dia. E o principal, o rapaz da Porsche, quando ele foi identificado, foi levado ali para a delegacia, não aconteceu nem a prisão preventiva. Ou seja, é uma sensação péssima, além de não ter sido preso, nem a preventiva, nem para dormir ali, para você falar, olha, menos mal, tá menos pior a situação um pouco do que eu esperava. Porém não, ele não foi preso, ele simplesmente foi prestar depoimento, apareceu também lá com um monte de advogado, 3 advogados, e advogados bons, e tem dinheiro envolvido. Ou seja, a gente já imagina tudo que acontece, né? E esse agora de ontem, da noite de ontem, o Jaguar que pega o Kwid então ali no semáforo na zona norte de São Paulo, vai ser mais um desses casos, né? O motorista de aplicativo que utilizava o seu veículo, então, para conseguir ali efetuar suas corridas, levar o seu pão para a mesa, agora vai perder o seu veículo. E, infelizmente, a injustiça continua, né? No Brasil, infelizmente, não tem medidas ainda que tragam essa capacitação, mas a gente fica na espera, né? A gente torce, a esperança é a última que morre, e a gente manda também boas energias, né? Para as pessoas que são vítimas desses acontecimentos, dessas tragédias. Olha, a Câmara de Deputados, então, aprovou aí uma medida que vai acontecer a castração química para pedófilos e estupradores. Tá nas redes sociais aí já há bastante tempo sendo falado sobre essas questões de pedofilia e também sobre as questões de estupro. Na semana retrasada, há mais ou menos 15 dias, a gente trouxe aqui no programa uma situação bem triste, que foi daquela jovem cistense, que ela foi então ali vítima. Ela foi então vítima ali daquele acontecimento. Ela foi vítima então daquele acontecimento. E o que que acontece? As pessoas então vieram ali nas redes sociais, falaram, expuseram suas opiniões também. Foi uma situação muito trágica. A menina estava ali após o seu expediente com sua filhinha, pronta para dormir, quando então ali alguns elementos invadem o circo e fazem ela ali de refém, pegam alguns pertences e, para finalizar ainda a situação, colocam então ela ali, além de refém, como vítima, é uma situação totalmente de vulnerabilidade, e ela foi estuprada, ela acabou sendo estuprada, tá? Olha, tem uma matéria que a gente quer passar aqui, eu quero exibir para vocês, é sobre o governo do estado. O governo do estado, então, inaugurou o novo aeroporto e a gente vai agora acompanhar aí essa entrevista. Bom, eu fico muito feliz da presença do governador aqui, Jerônimo Rodrigues, onde realizamos a inauguração do aeroporto Mar Ferreira Borges. Vamos efetivar aqui Boeing 737, nosso município, conectando Luiz Eduardo com o Brasil. Esse é um sonho que temos e vamos realizar. E agora em seguida também nós vamos para a abertura do nosso hospital Miriam Borges, do qual logo teremos também UTI atendendo aí Luiz Eduardo e toda a região. Cumprindo aquilo que está no meu programa de governo, a entrega desse aeroporto é muito importante. E quero aproveitar e dizer que já nós também estaremos dando ordem de serviço para o aeroporto de Barreiras. Então, a região fica bem sortida. Fica com 2 aeroportos, mas também eu estarei licitando aeródromos. Por exemplo, Santa Rita de Cássia, colocar pavimentação asfáltica naquele aeródromo. E na região, imaginar aí com a região, onde é que a gente precisa botar aeródromos, para que as pessoas que vão fazer voos menores, a gente sabe que a geografia do Oeste é muito complicada no sentido de tamanho e distância, então é importante ter aí por aqui, vão chegar turistas, empreendedores. Quero parabenizar aqui, parabenizar o nome, é um projeto de lei do deputado Antônio Henrique Júnior, homenageando o senhor Odumar Ferreira Borges, pai do prefeito, um desbravador dessa região. Quero parabenizar aí ao prefeito e todos os familiares, mas dizer o parabéns da região, ter ganhado agora esse aeroporto. Vamos sentar aqui agora com o prefeito, com as lideranças políticas, para a gente poder combinar a gestão do aeroporto, combinar voos, buscar voos. O prefeito colocou a necessidade de jato, de voos maiores. Enquanto isso não chega, vamos pegando os voos regionais, Salvador, Luiz Eduardo, quem sabe outra região para aqui. Portanto, muito feliz. Mas aqui também
nós entregamos sistema de esgotamento sanitário e sistema de ampliação de água. Além de entregar essas obras, nós estamos previsto aí para até agosto voltar aqui para entregar a ampliação do sistema, outro sistema de esgoto, e ainda tem um projeto em elaboração para que a gente possa chegar logo aí a 90% da cobertura de esgotamento sanitário aqui em Luiz Eduardo. Vai ser o primeiro município da Bahia a ter esses percentuais. É importante, é uma cidade grandiosa, com o PIB do jeito que tem. E eu me prontifiquei também aqui hoje a voltar para entregar escolas estaduais. Já teremos convênio com a Prefeitura para escolas municipais, para pavimentação de praças. Mas depois daqui nós vamos entregar um hospital. Esse hospital é muito sonhado por mim. Quero agradecer ao prefeito Marabá, ao deputado Antônio Henrique Júnior, que colocou emenda para equipamentos, a exemplo de um arco C, a exemplo de mesas de cirurgias. A secretária Roberta está nesse momento com o secretário municipal de saúde pensando. Vamos ter que sentar e planejar. Uma manutenção de um hospital desse é custo. E eu quero muito ajudar o prefeito para fazer a cobertura de saúde e atenção básica aqui no município e ajudar outros municípios aqui. E depois eu acompanharei o prefeito numa inauguração da iluminação do Natal de Luiz Eduardo. Ele falou tanta propaganda que eu estou numa expectativa danada. Eu tenho certeza que está tudo muito bonito. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar também. E vou lá, é recurso dele, não tem recurso do Estado. Mas uma outra alegria também foi, hoje, eu autorizei a publicação já amanhã para ampliação de uma comarca. A comarca aqui era uma comarca intermediária, não fazia todos os serviços, e agora é estruturar junto com o Tribunal de Justiça para que essa entrância, como chamam, é uma entrância final. Agora as pessoas não precisam mais sair daqui e fazer serviços jurídicos, já faz aqui mesmo. É bom para o profissional da área do direito, mas é bom para quem usa, quem vem investir num município como este, precisa de saber de conhecimentos de título de terra, de documentação de empresa, então tudo isso será feito aqui agora. Então, Luiz Eduardo merece, quero agradecer aqui ao desembargador em nome dele, Jataí, saudar todos do Tribunal de Justiça, em nome da desembargadora Cíntia, e parabenizar Luiz Eduardo por essas 3 obras. Eu volto já para entregar escolas, para entregar a pavimentação do centro industrial, para entregar a pavimentação da estrada que liga a Ambeá até a Bung. Então, temos muitas coisas para a gente poder já entregar, visitar as obras, mas também tenho certeza que o prefeito terão novos projetos para a gente poder combinar o que é que a gente pode continuar ajudando o município de Luiz Eduardo. Olha, a Secretaria de Educação, então, avaliou aí o ano letivo de 2024 e fez uma premiação, então, às escolas ali por uma boa gestão e aprendizado. Foi nesta quarta-feira, 11 de dezembro, que teve o início do segundo seminário, então, aí, de gestão do conhecimento, promovido pela Secretaria de Educação, para discutir estratégias e também boas práticas que foram desenvolvidas e implementadas nas escolas estaduais que se destacaram no ano de 2024 e planejando também os rumos da educação pública baiana para o ano letivo de 2025. Ou seja, houve um seminário bem importante e que a gente vai ver já a entrevista aí dos participantes. A importância para nós, gestores, está mostrando o nosso trabalho, né? Divulgando mais ainda todo o trabalho que a gente fez durante o ano e as marcas nossas positivas na nossa escola para trazer mais ainda empenho quando a gente é homenageada, quando a gente é escolhida pelos trabalhos bem feitos, então a gente quer vir com mais impulso para trabalhar, para botar o nosso aluno lá em cima e mostrar que a nossa escola pública é capaz. Ainda mais a minha escola, que é da escola do bairro de Pernambués, então nós temos alunos capazes. É o bairro pobre, mais negro de Salvador, e esse é onde a gente vai mostrar as coisas boas da nossa escola. E é isso na gestão de aprendizagem, esse prêmio a gente recebeu ano passado, este ano está recebendo novamente, e já estamos planejando 2025 para também entrar no jogo e ganhar.
Olha, hoje a gente comemora aqui uma confraternização, a premiação das unidades escolares que se desenvolveram bem e tiveram um alto engajamento na aprendizagem dos estudantes. A gente reúne aqui 288 unidades escolares para poder confraternizar, para trocar experiências de boas práticas e para a gente poder planejar 2025. Então, esse é um momento de festa, mas de olhar o que a gente fez durante 2024, mas planejar 25, pensando na garantia do direito de aprender dos estudantes. Então, é mais um passo para a gente reafirmar o compromisso do governo do Estado, do governador Jerônimo, com a garantia de aprender dos estudantes, e a gente sempre pensando que é preciso fazer um pouco mais. E é por isso que a gente traz todo mundo aqui, para a gente poder confraternizar, mas dizer que 2025 tem mais trabalho em prol da aprendizagem dos nossos estudantes na Bahia. Olha, aqui é uma festa de celebração das conquistas nossas de toda a rede. Nós iniciamos um trabalho muito contundente, seguindo a linha do presidente Lula, garantindo o papel aqui de terceiro governador numa linha digamos assim, de geração com Wagner, com Rui, agora comigo. A secretária Rovena coordena uma agenda de gestão da aprendizagem. Estamos fazendo, por um lado, as escolas novas, as escolas bonitas, mas é preciso botar o conteúdo dentro dela. E nós aqui hoje chamamos para ter uma comissão para fazer um edital para homenagear, reconhecer aquelas escolas, os núcleos que puxam como referência de boas práticas a aprendizagem. Então, a premiação é para isso, reconhecer as boas práticas nas escolas, nos núcleos territoriais. Nós fazemos isso com as frentes, fazemos isso com os estudantes. Hoje aqui nós estamos fazendo com os professores, com os diretores e com os núcleos. Então, parabenizar, desejar sucessos. A entrega desse prêmio estimula para que outros continuem fazendo. Premiação de 5 milhões de reais. A premiação é para a escola, não é prêmio particular, privado, é um prêmio que estimula a escola a comprar, a constituir equipamentos e práticas que possam ajudar cada vez mais a melhoria. Nós temos avançado no IDEB nos últimos 3 IDEBs. A edição de 2023, nós fizemos uma performance que melhorou a que foi em 21 e a que foi em 19. Então nós estamos numa crescente. Com esse trabalho aqui em parceria com as universidades, com a Getúlio Vargas e com a equipe nossa, da própria SEC, nós estamos sim logrando um objetivo que é de melhorar a aprendizagem. Não é a nota por si só, é a aprendizagem. Temos outras avaliações, que é a avaliação tanto do IDEB quanto a nossa própria avaliação, que as prefeituras utilizam, mas tem a avaliação também do Enem. O Enem é uma avaliação que ali no terceiro ano a gente consegue acompanhar o rendimento dos estudantes. Olha, então aconteceu aí esse seminário onde a Secretaria de Educação então avaliou o ano letivo de 2024 e fez uma premiação às escolas que tiveram aí destaque na gestão de aprendizagem. É super importante a gente falar também, né? Porque nas escolas públicas há um preconceito muito grande e é pouco falado sobre as pessoas que saem delas ali com um nível muito bom, tanto de educação, e trazem aí tanto orgulho. Então, a gente viu a fala aí de uma diretora, inclusive de uma escola estadual de Pernambués, que é um bairro bem ali localizado em Salvador, na capital baiana, um bairro também muito perigoso e que as pessoas têm também um olhar mais preconceituoso para lá. Então, ver esses alunos recebendo aí essas premiações também, recebendo então esse reconhecimento ali, os profissionais que se dedicam, que se empenham em trazer uma educação de excelência, é muito bonito e é de se orgulhar realmente, né? A Bahia então alcançando aí um ano letivo positivo, onde tivemos crianças nas escolas, onde as taxas de abandono aí pelo ensino, pela educação foram baixíssimas. A gente vem de um contexto pós-pandemia também que assusta muito, né? Era tudo muito novo e que ninguém sabia o que sucederia ali das escolas, principalmente a rede pública, que teve uma taxa altíssima de abandono, tanto na pandemia quanto ali no período de Covid. Ou seja, a gente sai ali de uma epidemia, entra numa pandemia e as coisas ficaram bem difíceis, mas o ano de 2024 surpreendeu bastante. Foi uma surpresa positiva. Olha, eu quero também falar com vocês sobre um acontecimento da noite de ontem. Uma criança, então, foi morta a tiros na Penha, no Rio de Janeiro. O Davi era um garotinho de 4 anos que ele, então, foi morto a tiros dentro do carro do seu pai. O que acontece é o seguinte,
O pai, o Bruno Rosa, ele prestou depoimento para a polícia na madrugada desta quinta-feira para hoje, 13 de dezembro, e ele explicou que ele havia terminado com a mãe do Davi há mais de uma semana e que esse término foi bastante conturbado, porém que eles acertaram que naquela semana o Davi continuaria com a mãe, mas que na próxima o Bruno, por ter saído de casa, buscaria o garotinho. A mãe estava super nervosa e acabou ali acontecendo uma discussão calorosa entre eles, o que resultou então nessa morte do garotinho. Segundo o depoimento do pai, durante essa discussão, então, a mãe vai até ali os traficantes da região, os traficantes da comunidade, e chamam eles para resolver a situação. Então, os bandidos descem de lá, não sabendo eles que o Bruno tinha acabado de entrar dentro da casa, porque foi chamar ela, achou que ela não ia fazer isso, e ele havia descido então do carro para chamá-la, porém o garotinho, o Davi, a criança de 4 anos, quem estava ali dentro. E os bandidos então não contaram conversa, desceram então ali efetuaram vários disparos contra o carro do Bruno, que estava então o Davi Melgaço Roseira, que foi a criança então morta aí a tiros por esses traficantes. Então a polícia está investigando o caso e é um caso assim horrendo, né? Não foi, obviamente, intenção da mãe que acontecesse um mal ao filho. Porém, a gente sabe que dentro dessas facções criminosas, essas organizações, existem ali alguns preceitos, né? Alguns benefícios que as mulheres, né, ali da comunidade podem estar, então, buscando. Por exemplo, durante uma discussão ali de marido e mulher, se acontecer de repente uma briga calorosa ou agressão, esses bandidos, então, eles intervêm ali separando e o rapaz, então, ali ou recebe uma punição, ou seja, é uma surra, ou então ele não pode mais entrar de forma alguma naquela comunidade, porque senão morre, ou pode chegar isso aí como a mãe, a gente não sabe o que ela falou ali, então, né, para aquela organização criminosa, mas eles já desceram, então, ali, disparando contra o carro do Bruno, que então atingiu o garotinho. Olha, segundo também as informações, a mãe pegou o filho no colo, logo que começou os disparos, o pai se abaixou, ficou dentro da casa, assim ele relata em seu depoimento para a polícia. E então o pai fala que logo depois ali, que acalmou mais um pouco, ele se deu conta que os disparos eram contra o carro dele e ele entendeu toda a situação que estava acontecendo. Ele diz então que ele corre em direção ao carro, a mãe abraça ali o filho, ele gritando que o Davi é o Davi, é o Davi. A mãe pega o filho no colo e fica aquela tragédia toda. Aí é que se toma conta, né, o sentimento ali de impotência do pai. O pai então se vê ali na situação de que aconteceu uma discussão, ele foi apenas buscar o seu filho, quando de repente acontece uma situação como essa, né? Aí a situação, gente, ela se torna ainda pior quando a gente começa a perceber que, mesmo que não fosse a criança, ela havia tido ali a decisão de buscar então ali pela comunidade os terroristas, né, os criminosos que então fariam ali uma punição ao rapaz. É um caso que deve ser sim investigado ali pela polícia, deve ser analisado para que haja então aí a punição tanto para quem efetuou os disparos quanto para a mãe, né? E se o pai também tiver ali algum ponto de envolvimento, alguma tragédia como essa vier a acontecer novamente, que ao menos essa tenha então uma justiça, né? O garotinho então aí que veio a falecer, ele morreu na hora, morreu no local. A equipe então ali de segurança, né, as polícias estiveram no local, fizeram ali a varredura, conseguiram identificar então a que ponto, a quantos metros ele foi atingido, tá? Então o garotinho ele foi ali para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica também na Penha, porém já havia sido morto no local. É uma situação realmente que a gente busca agora ali por justiça, né? Assim como a família que fica sem entender. Porém, há uma controvérsia nesse assunto de que a mãe havia chamado então ali os traficantes, que foi o que ela disse no depoimento, porque ela tinha uma medida protetiva contra o pai do garotinho. Então, que quando ele se aproxima ali da casa para pegar o menino, mesmo que tivesse sido combinado, que então ela se assustou durante essa discussão, que ela teve medo dele e que então procurou ali
Agora a gente fica sem saber, né? Confiou tanto ali nos bandidos da comunidade e a polícia sequer, ela não ligou, não fez nenhum chamado. Então, se acontecesse ali dela fazer um chamado, diminuiria a situação, né? Olha, ela tentou entrar em contato com a polícia, mas não houve respostas. Não houve ali uma solução, então ela buscou ali dentro da comunidade resolver o problema. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, a gente fica no aguardo para maiores informações e esclarecimento vindo da polícia para esse caso. Olha, sexta-feira já está chegando assim o final de semana e a gente quer saber como é que vai ficar a previsão do tempo aqui, tanto em Itabuna quanto em toda a região. Olha, sexta-feira, você de Ilhéus, a previsão aí é de chuva para o restante do dia, mínima de 24 graus e máxima de 29. Itabuna também, o tempo aqui segue mais nublado, é esperado chuva para o dia, segue com mínima de 22 graus e máxima de 29. Você de Guararema, é esperado então rajadas aí de chuva, muitas pancadas durante o dia, com mínima de 22 graus e máxima de 29 graus. Itacaré também vai dar uma chuvinha, a mínima segue aí em 24 graus, máxima de 28 graus. Olha, você de Itajuípe, a mínima segue em 22 graus e máxima de 22 graus. Ibicaraí segue também aí com o tempo chuvoso, mínima de 22 graus e máxima de 29 graus. É esperado muita chuva para lá também. A probabilidade é de 100%. Canavieira segue também com o tempo chuvoso e é esperado aí 60% de chuva durante o dia. Olha, você aí de Salvador, não é esperado chuva durante o dia. A capital baiana segue ensolarada, com mínima de 25 graus e máxima de 29 graus. Porto Seguro também segue com um diazão firme, ensolarado, mínima de 22 graus e máxima de 29. A nossa Suíça baiana segue aí com tempo chuvoso, bastante frio por lá em Vitória da Conquista, e a mínima está em 18 graus e máxima de 27 graus. Olha, eu quero exibir aqui para vocês uma entrevista bem especial, então feita aí entre Barbosa e o nosso prefeito Augusto Castro. Olha, aconteceu então a ordem de serviço que foi assinada para a construção do novo viaduto aqui de Itabuna, que vai ficar então no bairro São Caetano e vai trazer aí uma melhora no desenvolvimento para a nossa região. Como é que é escrever uma nova história agora para Itabuna a partir dessas novas obras? Pois é, Barbosa, dizer da alegria em poder hoje aqui ao lado da secretária de obras da empresa vencedora da licitação para o complexo viário aqui na região de São Caetano. Itabuna já merecia isso. Pensar a cidade é pensar novas avenidas, é pensar via de mobilidade. Nós estamos trabalhando desde o início na concepção do projeto, na entrega do projeto, na licitação. É um recurso com financiamento que nós conseguimos com o aval do governo federal. E essa obra não é só uma obra, é uma obra que vai interligar, é um vetor de mobilidade. Desde a ponte, nós já demos ordem de serviço, a empresa já está na sondagem para execução. É uma obra de 1 ano a ponte. Esse complexo viário, você tem uma extensão de 2,5 km de uma outra avenida, não é? Com a rotatória, com viaduto, interligação daqui da Princesa Isabel até a 101. Nós vamos ali pavimentar do Novo São Caetano, ali pela Cavalaria, até a 101, porque quem está vindo do extremo sul, quem está vindo de Guararema, que precisa chegar em Itabuna com mais facilidade, sem dar essa volta na 415, na 101, entra por dentro da cidade, interligando a Beira Rio. Ali você tem uma obra do governo da Bahia, um projeto nosso, que é a Rua do Prado, no Conceição, que vai interligar ali o Cidadelo, né, Sônia? E um viaduto e uma ponte para ligar a BA-649, quer dizer, é um novo eixo de mobilidade. Isso vai ter aqui novos empreendimentos, chega aqui como o Atacarejo que está montando a sua segunda loja,
hotelaria que se interessa hoje para se instalar aqui em Itabuna, empresa têxtil, polo madeireiro, quer dizer, você dá um novo ambiente de cidade. Itabuna tem 90 mil veículos. Você não pensar em vias que possa dar segurança ao pedestre, né? Dar mobilidade às pessoas e dar ambiente de lazer, de novas avenidas, de ciclovia, de ciclofaixa, não é Itabuna. Então Itabuna hoje é uma nova cidade, do ponto de vista do futuro, de realizações de obras estruturantes como essa. Vamos falar na obra do mercado. Houve um estudo ali técnico para o trânsito fluir normalmente depois da inauguração? Você fala do mercado... O novo mercado que está sendo feito. Saindo ali do posto Cachoeira até o Cidadélio. A obra ali é 2,8 km, que é uma duplicação, né? Vamos ter ali mais uma pista, vão ter ali 3 pistas, e lateral ali você tem um novo atacarejo, naquela área dos Jardins da Casa. Ali foi feito um estudo de viabilidade, não vai ter contenção, não vai ter nenhuma obra de contenção. Conseguimos ali, com o governo da Bahia, retirar aqueles moradores que vivem numa situação de vulnerabilidade. Conseguimos viabilizar as moradias aqui no Jaçanã, quer dizer, vai ter uma via de mobilidade. Esse trecho da estrada de Itabuna e Ilhéus passa 12 mil veículos dia. Chega no verão, as pessoas que saem do Espírito Santo, saem do Rio de Janeiro, vem de Goiás, Brasília, do oeste da Bahia, faz uma bifurcação. A ideia é abrir esse vetor de mobilidade. Então a Atacarejo ali fez um estudo, vai inaugurar aí no próximo ano, até o final do mês de julho. Olha, hoje também é dia do quadro O Assunto É com Kleber Torres, ele que vai trazer aqui uma entrevista sobre cultura e história com o Cláudio Zumaeta. Ficamos agora com o quadro O Assunto É.